Hoje eu tenho a alegria de conversar com um dos escritores e jornalistas que eu mais admiro na vida, meu querido Eric Nepomuceno. Muito bom dia, querido Eric, maravilhoso. Bom dia, Afonso. Eu vejo que você andou ligando para minha mãe, porque só ela me acha importante. Eric, que legal ter esse fundo aí com sua biblioteca, com livros e tanta coisa aí. Maravilhoso, porque essa conversa entre eu e o Rodolfo Magalhães, que está aqui ao meu lado, vocês vão daqui a pouquinho colocar na tela, é sobre literatura, escritores e histórias. Eric é um jornalista que não só como jornalista teve contato com tantos e tantos escritores e escritoras admiráveis pelo mundo afora, como também trouxe para a sua literatura essas referências na forma de contos e também reportagens biográficas, como foi algum dos seus livros. Eric, queridão, para situar quem não está nos assistindo, fala um pouquinho daquele arrazoado que a gente combinou sobre os seus livros e sua trajetória. Rodolfo, olá. Boa tarde, bom dia, boa noite, depende do horário. E bom dia para quem estiver nos acompanhando. Veja, Afonso, eu não tenho propriamente uma trajetória. Eu escrevo. Eu sei fazer 3 coisas na vida. Eu dirijo muito bem, cozinho bastante bem e escrevo. Nunca nenhuma quadrilha me chamou para ser piloto de fuga num assalto ao Itaú ali do Botafogo. Então, não deu. Nenhum restaurante jamais me contratou. Também não deu. Então, eu tenho de viver do que eu escrevo. Eu escrevo 2 tipos de literatura. Para mim, o ofício de escrever tem 3 ramos: ficção, não ficção e a tradução. Eu publiquei livros de contos, alguns ainda estão em circulação. Agora mesmo, aliás, está saindo pela editora Patuá uma reedição do meu livro de contos que se chama Coisas do Mundo, publicado originalmente há muito tempo pela Companhia das Letras. Livro de contos no México, na Espanha, em Portugal. Tive contos traduzidos em idiomas exóticos, tipo francês, alemão, e idiomas naturais, tipo búlgaro, holandês, danês. Livros de não ficção, os últimos que eu publiquei, um se chama Memória de Todos Nós, que trata do caso de sequestros de presos políticos, filhos, netos de presos políticos acontecidos no Chile, no Uruguai, na Argentina. Não há nenhum caso brasileiro. Por quê? Porque de toda a América Latina, o Brasil foi o único país que não puniu quem cometeu crimes contra a humanidade. E, mais recentemente, saiu, véspera da pandemia, uma edição nova de um livro que eu gosto muito de ter feito, que se chama O Massacre, que conta a história do massacre de Eldorado dos Carajás. Eu agora... Uma reportagem biográfica, né? Não é uma reportagem biográfica, conta a história do massacre. Ah, entendi. Mas é fruto de reportagem que você publicou em jornal, não foi? Ou foi direto para o livro? Direto para o livro. Ah, que legal. Eu, há muito tempo, Afonso, tenho cada vez menos espaço, eu e muitos da minha geração, na imprensa brasileira. Escrevo muito e habitualmente para fora do Brasil. Aqui o espaço é muito restrito. Mas, enfim, não posso falar em minha obra porque, afinal, não sou engenheiro. Mas são os livros que eu publiquei, esses e outros. Mas fala dos livros de contos. Oi? Me fala dos livros de contos também, que, por sinal, marcou o início da nossa amizade. Lá em 1986, quando você trocou... Qual foi? Recordações de
de Cuba, não foi? Memórias, anotações sobre uma revolução. Anotações sobre uma revolução, exatamente. Que é um livro que está fora de circulação e muito cá para nós não tem muito sentido reeditar, porque o processo cubano é tão dinâmico que eu teria de rever o material a cada 2, 3 anos, e aí não é. Tá certo. Sim. Eric, então tá na hora de puxar a sua memória. Você fez uma listinha boa aí, mas eu queria ter a liberdade de começar te pedindo histórias de Darcy Ribeiro, que fez aniversário aqui há poucos dias. Aliás, quantos anos ele faria? Darcy morreu novo, né, Zé? Né, Eric? O Darcy morreu, Afonso, uma coisa que eu. Com 74, faltou pouquinho para ele cumprir 74 anos. Faltaram algumas semanas mesmo. E é impossível que em 74 anos alguém tenha feito tudo que o Darcy fez. Só ele. Ninguém fez tanta coisa num período tão curto de tempo. Aliás, por falar em memória, eu vou me atrever a fazer aqui uma autopropaganda. Oba! Na sexta-feira, dia 12 de novembro agora, às 10 da noite, no canal Futura, estreia uma série que foi bolada e dirigida e produzida pelo meu filho Felipe, que é cineasta, e que se chama Álbum de Memória. Então, como é que foi, como é que eu conheci, como é que foi minha convivência com o Darcy, é um deles, com o Garcia Marques, com o Cortázar, com a Joan Baez, com Augusto Boal, com Tom Jobim e por aí vai. Então, eu gostei muito de ter gravado essa série, me custou muito na alma, mas ficou legal. Que bom, mas então eu te pediria que você falasse um pouco antes. Aliás, eu vou até passar a palavra para o Rodolfo sobre a série no YouTube dele com o filho. Pois é, eu tenho acompanhado desde o início de pandemia, vocês antes com aquele programa Sangue Latino, que já tinha no canal Brasil, né? E depois as conversas de pandemia, não, literatura de pandemia, que é uma produção... Leituras na quarentena, perdão. Que é uma produção muito simples, mas muito elegante, que o conteúdo que é o barato da história, né? E você faz isso com o seu filho. Como é que está sendo produzido nesse momento que a gente tem essa dificuldade toda, e mantendo um senso estético, uma qualidade bacana, e agora consegue um espaço também sem ser no streaming, né? Já que vai entrar no Futura. No canal Futura. Veja, isso foi uma ideia do Felipe, porque logo que começou a pandemia, no dia 17 de março do ano passado, eu me recolhi numa casa que eu tenho em Petrópolis, na Serra, aqui vizinha ao Rio. E na quinta-feira, dia 19, o Felipe se instalou lá. E eu nunca vou esquecer que eu estava preparadíssimo para ficar lá os tais 40 dias da quarentena. E no quinto ou sexto dia, o Felipe tem uma casinha no alto do terreno, ele desceu até minha casa, falou, pai, vamos bolar alguma coisa para fazer. Eu falei, mas como assim? Ele falou, não, a gente vai enlouquecer aqui. E bolou esta série, Leitura na Quarentena, que era eu indicando livros, falando de escritores, e depois teve disco. Porque o que o Felipe me disse é que eu estava completamente maluco. Ele me disse, pai, nós vamos passar meu aniversário aqui, o aniversário dele é setembro. Sim. E nós vamos passar o Natal aqui, nós vamos virar o ano aqui. Eu achei que era a típica exagero da juventude. Bom, não deu outro. Eu só passei no Rio mais tempo agora, 3, 4, 5 meses. Sim. Né? Fiquei lá. Então, o Felipe era a gente ocupar nosso tempo com algo legal de fazer e muito simples. Ele fez vários curtas com a mãe como atriz, me fez leitura, me fez ler Arnaldo Antunes. Ele inventou um sem fim de coisas. Então, no canal do YouTube,
Fala o canal pra gente, por favor. Acho que é Nepomuceno Filmes. Isso. Tá, pra gente seguir, né? Nepomuceno Filmes. Mas tem uma infinidade de coisas. Sim. Que ele fez uma troca de cartas minha com um garoto que eu gosto muito, que não vejo há muito tempo, que é o Onjak. Sim, nós passamos essa série, um pedaço não, uma conversa sua com o Onjak ontem, se não me engano, na programação, como um acervo, e é uma coisa curiosa, na época vocês abrem dizendo, nós estamos com 90 mil mortos de Covid hoje, hoje nós estamos com 600 mil, e essa conversa de vocês é muito bonita. Eu fiz várias coisas, li um texto do Raduan, li um conto do Milton Atum, que era uma maneira de eu estar com os meus amigos sem poder estar. Tudo, repito, bolação Felipe, que é meu chefe, é um chefe implacável. Tá muito profícuo, tá muito rico. Não consegui ver nem um terço do que tem no site, no canal do YouTube. Né? Vamos voltar para a literatura, Afonso? Vamos embora. Eric, a bola tá com você. Com qual história você quer começar a contar? Não sei. O que você quer que eu... Do Gabo, é. Vamos começar com Gabriel Garcia Marques. Rapaz, antes eu quero contar uma coisa para vocês. Eu nunca procurei, a não ser para entrevista, nunca procurei nenhuma estrela, nenhum grande nome, com interesse pessoal, objetivo de me aproximar. Então, isso nunca aconteceu. O que sim aconteceu é que, a partir de entrevistas, eu entrasse numa camaradagem, digamos assim, com gente de todo calibre, que vai, sei lá, do coqueiro argentino Fito Paz ao ator também argentino Ricardo Darín. Agora, para mim, não são estrelas, entendeu? Não são estrelas. Como é que eu conheci o Garcia Marques? Os acasos da vida. Eu acredito nos acasos da vida. Em 1973, logo depois do golpe do Pinochet no Chile, o Garcia Marques escreveu um texto demolidor contando sobre o fim da democracia chilena. Uma descrição ambiental, uma coisa assim de repórter de primeiríssima. Esse texto ia ser publicado mundo afora e os direitos autorais seriam doados para a resistência civil não armada do Chile. Pagar advogados de direitos humanos, ajudar a família de quem tinha desaparecido, de quem tinha sido morto, de quem estava preso. E eles quiseram, então, um jovem autor latino-americano para escrever como era o começo da resistência. E esse material seria publicado junto, mundo afora. O escolhido foi o Eduardo Galeano, que a resistência chilena vetou por uma razão muito simples. Era impossível manter o Galeano clandestino no Chile de Pinochet. E o Galeano me indicou. Eu, na época, era um jovem autor latino-americano muito, muito conhecido no meu andar. Eu morava em Buenos Aires, nem no meu prédio, no meu andar, porque o vizinho sabia que eu escrevia. Aí os chilenos, o Gabo me aprovou, eu nunca tinha visto, me aprovou numa conversa telefônica. Aí os chilenos foram lá em casa, me aprovaram, e lá fui eu para o Chile. Ponto final. Em 1978, minha primeira viagem a Cuba, eu soube que o Garcia Marques estava lá e estava hospedado no Hotel Riviera. Eu estava no Hotel Havana Libre, antigo Havana Hilton, e ia ficar 2 meses em Cuba para escrever meu livro sobre a Revolução Cubana. Aí eu soube que ele estava, e uma manhã, 11 da manhã, 10 da manhã, 11 da manhã, eu fui até o Hotel Riviera para deixar um bilhetinho para ele. Lembra de mim, não sei o quê, eu estou aqui. Quando eu estou entrando num corredor, lá vem Garcia Marques, todo de branco, com gente em volta, 2, 3 pessoas. Aí eu parei e falei, olha, a gente não se conhece, meu nome é Eric, nem como... Ah, o brasileiro, ele me pegou pela mão e foi me puxando. Ele lembrava, 4 anos antes. Foi me puxando pela mão e falou, anda, 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 que se eu parar me cerco, a gente não conversa mais. Marcamos um encontro, 3 noites depois jantamos e pronto.
um ano e pouco depois, eu mudei de Madrid para o México. E não ia procurar o Garcia Marques, que era uma estrela fenomenal, imagina. Em janeiro, eu fui participar de um seminário numa universidade e lá estava ele, que reclamou comigo de eu não ter procurado. Ele me disse: eu sei que você se reúne com o Rufo toda semana, tá bom, que ele é melhor que eu e tal, mas a gente foi parceiro, por que você não me procura? Eu fiquei pasmo e logo depois fui à casa dele pela primeira vez e pronto, aí nasceu uma amizade que durou até ele ir embora. Até ele ir embora. Eu lembro que em 81, quando ele publicou Crônica de uma Morte Anunciada, ele tinha prometido que não ia publicar mais ficção enquanto o Pinochet estivesse no poder. Bom, 8 anos depois, ele publicou esse livro e os chilenos da resistência, os chilenos de esquerda, começaram a criticar. Falou que não ia publicar, não sei o quê. Ele me chamou um dia, eu lembro, era um sábado, e falou: vem cá em casa e traz um gravador. Levei um gravador. Vem para almoçar, mas chega cedo. No México se almoça às 2. Então ele falou: chega meio-dia. Fui para o estúdio, me levou para o estúdio, ele com o gravador e eu com o gravador. Ele falou: você é a única entrevista que eu vou dar para falar do meu livro novo. E foi a única entrevista que ele deu. E muito antiprofissional, meu comportamento, eu, antes de mandar para publicar, revisei com ele. Quer dizer, uma censura a 4 mãos. Isso não é antiprofissionalismo, isso é amizade. Bom, tá bom. Bom, então foi assim, até o fim. Minha mulher, com meu filho, a Mercedes foi uma figura essencial na nossa vida. Então, era uma amizade de cozinha. Eu nunca, jamais, em tempo algum, usei o Gabo para nada. Para nada. Quando eu saí no Brasil, meu livro de contos, eu comentei com ele por telefone e ele me falou: eu conheço os contos? Conheço, tal, não sei o quê. Então, vou te ensinar. Liga amanhã. Eu falei: tudo bem. No dia seguinte, eu liguei. Ele falou: olha, eu vou te ensinar. Põe na contracapa uma frase minha. Eu não tinha pedido. Eu falei: me ensinar aqui a usar meu nome. Que bom isso. Enfim, as coisas, Afonso, que a vida te dá, você não busca. Ô Eric, uma curiosidade, essas entrevistas eram transcritas ou você tem gravado esse material para você usar no seu programa de memória, por exemplo? Que é um acervo. Não. Foi transcrita, eu não tenho gravado. Eu tenho 2 fotos minhas com Garcia Marques, eu nunca. Os áudios que você não tem? Está tudo aqui, Afonso, está tudo aqui. Mas vai ter o programa de memória, então. Não, eu estou escrevendo um livro que eu tenho de entregar agora no fim de novembro, que são 7 perfis de pessoas hispano-americanas todas que mudaram minha vida de alguma maneira. É um livro que me custa muitíssimo, porque quando eu comecei a escrever esse livro, 3 dos 7 ainda estavam vivos. E depois sobrou um, eu. Então, custa muito escrever, mas vamos lá. Fala um pouquinho do Juan Rulfo. Exato. É verdade que você encontrava com ele toda semana mesmo? Enquanto eu morei no México, Afonso, toda quarta-feira, às 7 horas da noite, quando eu estava no México, e lembra, eu era correspondente de guerra na América Central, eu ia e voltava. Mas quando eu estava no México, toda quarta-feira, 7 horas da noite, na livraria El Ágora. Nós tínhamos o nosso café, nossa mesa, às vezes minha gente, às vezes só nós 2, e ele me contava coisas, histórias lindas, histórias de amor belíssimas, tristíssimas, tudo mentira. Ele não escrevia, ele contava. E eu conheci o Rulfo, outro desses acasos. Eu lembro que o presidente mexicano, Luiz Echeverría, foi para uma visita oficial a Buenos Aires.
E o Perón, que era o presidente, estou te falando de junho, julho de 74, ofereceu um jantar de gala para o visitante mexicano. E a gente leu em jornal que na delegação do TVI iam 200 intelectuais. Eu lembro que a gente fazia piada em Buenos Aires, garoto, tinha, sei lá, 25 anos. Eu não sabia que na América Latina tinha 200 intelectuais, e ele está levando 200 do México. E entre os intelectuais estava o Juan Rulfo. Muito bem. Na noite do tal jantar de gala, o Eduardo Galeano, que dirigia a revista Crises, que era a revista cultural mais importante de toda a América Latina, e até hoje é um marco insuperado, recebeu 2 convites. E o grande poeta Juan Gelman, que era secretário de redação, recebeu 1 convite. Então, vamos lá. Marta, eu, Galeano, uma namorada americana que ele tinha, Juan Gelman, Oswaldo Soriano, uma namorada do Oswaldo Soriano, vamos para lá, os 7, com o compromisso, ou entramos os 7 ou não entra ninguém. Por que a gente queria entrar no jantar? Para cumprimentar o Juan Rulfo. E eu lembro quem está subindo uma escadaria de mármore daquele hotel chiquérrimo, que eu não me lembro o nome agora, e, de repente, atrás de uma coluna, tinha um cara baixinho, de terno, fumando. Eu olhei, cutuquei o Galeano e falei, Eduardo, olha ele aí. Então, a gente cercou o Rulfo, que conhecia o Galeano e conhecia o Gelman. E quando eu me apresentei, Eric Nepomuceno, ele falou, somos primos. Eu falei, como assim? Não, meu nome é Juan Nepomuceno Rulfo. E a gente riu. Porque no mundo hispânico, Juan Nepomuceno é que nem João Batista. Nepomuceno é nome, não é sobrenome. E começaram a passar aquele bando de estrelonas da política, do cinema e tal. E todos cumprimentavam o Galeano e diziam, olá, Eduardito, eu vou entrar porque o Rulfo está me esperando na mesa dele. Eu lembro do Ernesto Sábato, logo, aquela empáfia dele, cumprimentou e falou, bom, tenho que apressurar-me, eu tenho de me apressar, porque o Rulfo está me esperando na mesa dele. No tempo que não tinha televisão, não tinha nada dessas coisas, o escritor não era tão conhecido. E o Rulfo estava ali com a gente, pô. Até que chegou uma hora, o Rulfo, com aquele humor mexicano insuperável dele, falou assim, temos um problema. Eu falei, o que houve? Tem tanta gente na minha mesa que não vai ter lugar para mim, me levem para comer em algum lugar. E a gente saiu para jantar. No dia seguinte, me chamou para um café da manhã. Eu tornei a encontrar o Rulfo em Caracas, no fim de 75. A gente se encontrou em Veneza 2 ou 3 vezes, em Madrid. Então, quando eu mudei para o México, ele era o meu ponto de contato, que foi uma amizade tão legal que, por exemplo, eu era correspondente de guerra, eu vivia indo para a América Central. Quando eu não estava no México, todo dia, às 11 horas da noite, o Rulfo ligava para a Marta para perguntar se ela precisava de alguma coisa, como é que estava o Felipe, como é que estava a vida. Bom, era isso. Nessas conversas de quarta-feira que você conheceu o livro inacabado, que você chama, que é um argumento ou um roteiro de um filme, não tem certeza? O Galo de Ouro. Chama... Ele me falou que estava escrevendo argumentos, perdão, que estavam insistindo em publicar, mas ele não queria publicar, não valia a pena, não sei o quê. Bom, acabou publicando, e é um argumento muito bem escrito. O filme é muito ruim, mas o argumento é muito bom. O filme é ruim? Quem que fez? Quem que fez? Nem lembro, não era se lembrar. Mas é longo, é curta? O que é? Pra gente procurar. É um longa-metragem. É um longa? É. E os outros 2 primeiros, você considera... Você traduziu o Páramo? Traduzi Pedro Páramo e traduzi El Llano en Llamas, que aqui chamava o Planalto em Chamas, na tradução original, que não tem nada a ver, Llano não é Planalto. Aí eu traduzi como Chão em Chamas. Chão em Chamas. E foram livros que eu adorei traduzir. Uma mágoa, uma dor no coração. Porque o Rulfo falava muito bem português, não falava, ele lia muito bem português. Ele sempre me pedia, a hora que você tiver um tempinho, e tal,
me traduz. E, finalmente, quando eu consegui traduzir o Rufo, ele já não estava mais aqui para eu ligar para ele e dizer: Juan, cumpri. Isso é muito... Que pena. Enfim, E você tem um método de tradução que não é muito convencional, né, Eric? A musicalidade ou a pauta, que você, pelo que eu li, você traduz ao mesmo tempo que está conhecendo a obra. Eu não sei se isso é uma coisa antiga ou se ainda trabalha dessa maneira. eu trabalho assim. Explica para nós, por favor. Há uma regra do bom tradutor. Você tem de ler antes, anotar eventuais dificuldades, consultar livros, no meu caso de castelhano, dicionários e tal. Não, nada disso. Eu sempre, por exemplo, o Viver para Contar, do Garcia Marques, a Mercedes tinha me mandado vários capítulos antes do livro sair e o Gabo não sabia disso. O Bessa ia ter um ataque comigo, não com ela, que ele não era bobo de se meter com ela. E, finalmente, o livro saiu e a Record me avisou que ia comprar o livro para eu começar a traduzir. Muito bem, enquanto a Record não comprou o livro, eu não comecei a traduzir. Por quê? Porque eu quero traduzir como eu escrevo minhas coisas, sem saber o que vai acontecer depois. Sem saber. E eu me imponho como limite 3 horas, 2, 3 horas por dia de tradução, para não virar uma coisa maquinal, sei lá como é que fala. Só que eu nunca cumpro essa regra. Eu já virei noites traduzindo. Não consegui parar. Então é assim, e eu vou muito pouco adicionar. E, por exemplo, no caso do Garcia Marques, como no caso do Rufo, muitas vezes me ajuda mais o dicionário do Aurélio do que um dicionário castelhano-português. Primeiro, que não há nenhum bom dicionário castelhano-português. Segundo, que eles usam muitas palavras arcaicas que existem em português. Não precisa nem traduzir. Sim. Quem que vai ao dicionário? E eu continuo traduzindo assim, e quando eu traduzi livros que eu já tinha lido e relido, eu invento algum processo para esquecer tudo que eu li. Para esquecer o que eu li. Eu sempre que, para mim, traduzir não é sentar num vagão de trem vendo a paisagem pela janelinha. Não, não. Traduzir é você entrar na paisagem e ver a paisagem por dentro. Esse é o meu norte, essa é a minha regra de tradução. Eu li algo que você dizia como se fosse a musicalidade, preservar esse frescor, né? Reger essa transposição, né? O Páramo... Pois não. Não, eu entendo que literatura é como música. Você tem uma linha melódica, você tem um tom, você tem um andamento, você tem pausa, você tem acordes dissonantes, você tem harmonias que podem mudar, perdão. E, sobretudo, o tom da narrativa. Eu, muitas vezes, no caso de Garcia Marques, eu não conseguia esse tom. Até eu lembrar da voz dele na mesa da copa da casa dele no México, e contando história. Ou ele, na casa da mãe, da dona Santiago, figura incrível, em Cartagena das Índias, levando bronca da mãe, o tom com que ele respondia. Isso ele já, prêmio Nobel, se quiser. Então é isso que eu acho que eu busco na tradução, porque senão vira uma coisa burocrática. Sim. É um privilégio você ter o tom da voz íntima do autor, né? Ao ler, quase que você está ouvindo as cartas, ou essa mesa do papo, do Juan Rulfo no bar, na Ágora, né? Muito bom, lindo isso. Por isso que eu só traduzo amigos. Com exceções, evidente. Com exceções. Eu lembro uma vez que eu estava andando no Leblon, aqui no Rio, e uma amiga do meu filho, que tinha uma editora pequena e muito elegante, me falou: que bom te encontrar, eu não sabia como as moças mentem.
Mas estava ligado, Felipe, meu filho, que era amigo dela. Eu queria te encomendar uma tradução. Eu falei, olha, nem pensar, porque eu estou ocupado, etc. Não, mas é uma tradução curtinha. Eu falei, pois é, mas antes de novembro do ano que vem, nem pensar. Não, mas é um romance pornô. Aí eu fiquei olhando minha roupa, eu não estava tão esfarrapado assim, né? Como assim? Do Almodóvar. Só uma moto barulhenta. Do Almodóvar. Aí eu perguntei, aquele do cinema? É, ele mesmo. Eu falei, bom, tá dentro, claro, claro que eu não vou perder a chance de usar um romance pornô do Almodóvar. Sim. Outra vez me pediram, insistiram, insistiram, um jovem autor chileno que eu nunca tinha lido, nunca tinha ouvido falar. Mas quem estava pedindo era o Davi Arreguinho. E eu não podia dizer não para o Davi Arreguinho. Então eu liguei para o Antônio Scarpa, o autor do Carteiro e Poeta, Sim. e falei, ô Antônio, estão me pedindo aqui para traduzir um Hernando. Ele falou, ah, sei quem é. E aí, se eu tivesse em Santiago, e ele também, você ia levar a gente para comer um peixe e tomar um vinho no mercado? Claro! Eu falei, então, tudo bem. Esse foi o critério altamente técnico e rigoroso que eu usei para aceitar a tradução e adorei fazer. Sim. E uma coisa curiosa, você citou dois que foram transpostos para o cinema, quer dizer, um já veio do cinema. Você tem essa relação muito íntima, você transita pela linguagem audiovisual total, agora com seu filho ainda mais fazendo coisas. E você, além de falar da musicalidade da tradução, você falou da paisagem, né? Então esse contato seu com o universo audiovisual, parece que tudo isso faz o Eric tradutor, né? E também o escritor, e também a pessoa. Né? Claro. Eu, na verdade, no Brasil, desde sempre, eu convivi e convivo muito mais com músicos e cineastas do que propriamente com escritores. O que não quer dizer que eu não tenha amigos escritores, tenha fraternos amigos escritores, mas a gente se vê pouco, porque, sei lá, a vida. Sim. Ó. Fale um pouco do Juan Rulfo, eu vi no Leituras da Quarentena, você ainda cita a introdução, um trecho que você gosta muito. Não sei se foi tão difícil traduzir o Pedro Páramo, mas você no Cortázar, você fez o Jogo da Amarelinha. Fiz. E aí? Que aquele não é um livro só, ele é um livro dentro de livros. Você conhecia Cortázar também? Perdão? O Cortázar, você conviveu com ele também? Conta para nós, por favor. Sim, conheci logo que eu cheguei em Buenos Aires, conheci em 73, julho de 73, e a gente teve algum contato, sempre através do Galeano, sempre através da revista Crises, e em 76 precisei literalmente fugir de Buenos Aires e fui parar em Madrid. No comecinho de 77, o Cortázar foi a Barcelona, teve com o Galeano e foi para Madrid. E o Galeano disse que eu estava mal, que eu estava triste e tal, para ele me chamar para um café, para alguma coisa que ia ser legal para mim. E ele me chamou, e a gente foi para o bar de Buñuel. Cineasta. Cineasta, Luiz Buñuel, mestre espanhol. É. Que eu não sabia que ele frequentava aquele bar, aquele hotel, que era num subterrâneo, assim, né? Tomamos gin fizz e, com muita delicadeza, o Cortázar pediu para eu contar a minha história, como é que eu tinha ido parar na Argentina, que eu tinha feito para ter fugido da Argentina, como é que eu tinha ido parar em Madrid. De uma maneira delicadíssima, perguntou se eu precisava de dinheiro. Ele não falou em dinheiro, ele falou, olha, se você, eu sei como é que é isso, tem muitos compatriotas exilados, ainda mais você, com um filho pequeno, o Felipe tinha acabado de fazer um ano. Se eu puder te ajudar do jeito que for, não se preocupe. Eu falei, não, obrigado, tenho trabalho, tenho emprego. A questão aqui não é de bolso, é de alma, ele viu. E aí ele me falou, olha, daqui a pouco, eu nunca vou esquecer isso, pega um sábado, você tem carro? Eu falei, tenho carro.
pega um sábado, tua mulher e teu filho e vai para Ávila. Ávila é uma cidade perto de Madrid, famosa pela catedral e tal. Eu falei, tudo bem, me dizem que é muito bonita. Não, 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 não. Vai e senta no café da praça, me dê o nome do café, leva o Felipe, eu vou repetir, tinha 1 ano e pouquinhos mesmo, porque daqui a pouco vem as cegonhas que fogem do inverno e vêm para a água. E vai ser a primeira cegonha que seu filho vê na vida. Eu fiquei tão comovido com aquilo. E aí eu contei para ele, eu juro, eu vou te contar, eu também nunca vi uma cegonha. Ele falou, então era assim, era assim. Isso parece fantástico e não real, né? Sim, mas aconteceu. É, lindo, lindo. Você E ia até o fim, Pois não. até o fim dele, a gente teve muito contato, cada vez que eu ia à Europa, ou cada vez que ele ia ao México, na Nicarágua a gente se encontrava muito, em Cuba. E traduzir o Jogo da Amarelinha foi complicado ou foi musical também, foi embora? Rapaz, tudo é complicado. No Jogo da Amarelinha, a complicação era encontrar o coloquialismo. É um texto muito coloquial. Porque aquilo ali é o Cortázar te chamando para participar de um grupo. Não é uma descrição, é um convite. Você convivendo com a maga, convivendo com cada um daqueles personagens. Todo mundo fumando? Todo mundo fumando muito. Tem coisas que eu morria de rir. Quando ele diz, por exemplo, bom, aí peguei na pilha e a agulha começou a arranhar. Escreve isso hoje, você está imaginando alguém se injetando de alguma forma. Não, era agulha do toca-disco. Sim, sim. Muito. Agora, essas marcações de época, digamos, desculpa, essas marcações de época não têm a menor importância. Porque o livro é tão dinâmico, é tão envolvente, um livro que, na verdade, você não lê o Jogo da Amarelinha, você entra no jogo, você nada, você navega no jogo. Ô, Eric, você ia falar de outros autores que você havia elegido no início da conversa previamente aqui. Nós falamos um pouquinho de Juan Rulfo, do Cortázar, pouquíssimo do Gabo. O Afonso teve que dar uma saidinha, então eu continuo aqui porque o papo é livre, né? Você falou do Darcy. Tinha mais alguém que você gostaria de falar? Não, do próprio Galiano você não falou, que você primeiro chega na revista Crises, não é isso? O Galiano foi fundamental, mudou a minha vida inteira. Eu conheci o Eduardo, por acaso. Eu tinha ido para Buenos Aires e o Fernando Gasparian, grande editor, me pediu para levar um envelope de papel pardo. A gente conspirava até com envelope naquele dia. E eu encontrei o jornalista uruguaio, passei a informação que o Gasparian queria transmitir a ele, para ele divulgar fora do Brasil, com denúncias sobre o que acontecia aqui na ditadura. E quando acabou a conversa, não tinha mais assunto, ele falou, olha aqui, um compatriota meu vai lançar uma revista cultural. Você não quer estar lá comigo? De repente tem alguma boca para você, algum freela. Eu falei, tudo bem. E assim eu conheci o Galiano, que conhecia muito do Brasil. E sei lá, a gente se caiu bem um para o outro de imediato. No ano seguinte, ele foi jantar lá em casa e pronto. Me adotou como irmão mais novo e eu adotei ele como irmão mais velho até o fim da vida. Então, as coisas são assim. Eduardo era uma figura generosa, exigente, mas muito generosa, muito rigorosa, a começar por ele mesmo. Ele, anos depois, muitos anos depois, ele me lembrou uma frase de Carlos Fonseca Amador, um dos fundadores da Frente Sandinista na Nicarágua, lá nos anos 60. E eu tenho isso como guia de vida. Qual é a frase? O verdadeiro amigo é aquele que critica na tua cara e te elogia pelas costas. E o Galiano era assim. Tudo que eu escrevia eu mandava para ele, ele devolvia, mas
rabiscado, claro, aí eu ia catar ou não, mas ele era incrível e rigoroso. E com ele, a mesma coisa. A Helena, companheira dele, Helena Villagra, nossa íntima amiga, era implacável com ele e se vingava em cima de mim. Ele era implacável comigo. Foi a sua formação de jornalismo, né? Você disse que você foi formado assim, passando por esses caras, né? Eu fui formado no Jornal da Tarde, de São Paulo, que era dirigido por um mineiro queridíssimo chamado Murilo Felisberto. Felisberto. E ali você tinha um texto, um título publicitário para chamar a atenção e um texto literário. Eu ali aprendi que jornalismo é literatura de não ficção. E depois, quando eu cheguei na Argentina, eu fui trabalhar na revista Crise. A pós-graduação. Minha pós-graduação. Sensacional, né? Eu tô achando que Nepomuceno vai virar nome de uma era geológica já, porque essa estatura, essas histórias, essa memória sua é quase que um ciclo, Nepomuceno. Tô achando lindo. Que isso. Curioso com esse programa de memória que vai estrear em breve, né? O álbum de memória, dia 12, sexta-feira, 10 da noite, canal Futura. Agora, mencionou rapidamente aí um nome que também foi essencial na minha vida, que é o Darcy Ribeiro. Sim. E eu costumava chamar o Darcy, brincando com ele, de meu vice-pai. Meu pai trabalhou com o Darcy na criação da Universidade de Brasília. Anísio Teixeira e Darcy Ribeiro. O Darcy convocou grupos de cinco arquitetos, 5 para ciências humanas, 5 economistas, 5 químicos, 5 biólogos, e dos 5 físicos, papai era um. Então, encontrar o Darcy, isso aí eu era garoto, 9, 10 anos, em 75, quando a ditadura deixou ele vir ao Brasil, para ele morrer aqui. Ele tinha sido diagnosticado com câncer violentíssimo no pulmão em Paris e insistiu para vir se operar no Brasil. E a ditadura, quando teve certeza que ele ia morrer, deixou o Darcy entrar no Brasil. Só que o Darcy não era assim. Não era assim. Ele não só sobreviveu, como ainda viveu para ajudar a mudar, ou tentar ajudar a mudar esse país. Eu lembro que o Galeano vinha da Espanha, eu tinha dado um pulo de Buenos Aires para cá. Naquele tempo, sem internet, sem celular, era muito fácil você vir e ficar 3, 4 dias. Eu nunca militei em nada, fui de nenhuma organização armada, então tinha gente para me pegar, me interrogar, etc., mas não era também assim, então dava folgas, né? Numa dessas folgas, eu vi para o Rio, o Galeano veio para o Rio, de Buenos Aires eu vim para o Rio, e nós fomos visitar o Darcy. E a partir daí, nunca mais nos separamos, nunca mais. Eu lembro do Darcy fora do Brasil, eu já em Madrid, não mais em Buenos Aires, o Brizola conspirando no Uruguai, e o Darcy me usando em Madrid para ajudar a conspirar com o Brizola. Isso aí foi muito intenso na minha vida. E quando eu voltei para o Brasil em 83, eu via muito o Darcy, ele viajava muito, ia muito ao México. Foi a primeira ou segunda pessoa que eu procurei no Rio. E pronto. E pronto. Até o fim mesmo. Uma semana antes de Darcy morrer, eu estava em Brasília, na época, e ele tinha o Cine Ribeirinho. Ele tinha comprado uma tela de televisão para pôr em casa, onde ele passava filme, como é que chama? Em cassete. Sim. E eu ia ver com ele. E eu fumo muito. E eu não ia fumar na frente dele. Eu ia para a área de serviço fumar um cigarro. E uma vez ele me perguntou, por que você não fuma aqui na sala? Eu falei, Darcy, você tem um câncer, porra.
no pulmão. Ele falou, ô Eric, não tem a menor importância, isso aí independe. Fuma porque eu adoro o cheiro de cigarro. E me explicou, por que se acorda de manhã? Para tomar um café e fumar um cigarro. Por que você vai almoçar? Para fumar um cigarro antes e depois do almoço. Por que você vai namorar na cama? Para depois acender um cigarro. Esse era o Darcy. Tudo para ele era num humor radical. Eu tenho muita saudade dele, mas muitas e muitas vezes, como no caso do Galeano, eu, apesar do rombo na minha alma, eu acho que eles foram embora para não ver o que está acontecendo no Brasil. Ia falar isso a respeito de Darcy também, de outras pessoas que você fala. Existia um projeto de Brasil, existia um projeto de América Latina também, claro. E uma intelectualidade, tanto faz se é das humanas ou das físicas, da concepção da UNB, por exemplo, que infelizmente a gente vê isso tudo sendo carcomido, né? Um momento, imagino para você. É muito cruel, entendeu? Porque era um projeto viável. Claro. Tanto que se avançou muito na Argentina, por exemplo, aqui no Brasil estávamos avançando. E agora é um destroço. O que está acontecendo no Brasil, eu nunca imaginei que eu ia viver. Né? Sim. Enfim, então como é que o Darcy e o Galeano iam reagir a esses tempos de breu? Eu não sei. De certa forma, a resistência cultural, mesmo que seja produzindo vídeos com conteúdo, é um jeito que a gente é possível de estar realizando coisas, né? Ou, por exemplo, um festival como esse, isso aqui é um respiro impressionante na cidade. Você vê que só essa pequena contaminação, ela vai gerando senso crítico, né? Pelo menos. Olha aqui, eu vivi em 2 países em processo de redemocratização. A Argentina primeiro, em 73, e a Espanha depois, em 76. E a primeira coisa que se recompõe, são as artes e a cultura. Amém. No nosso caso do Brasil, debaixo de toda a censura, de todo o horror, eu não concordo quando diz que a gente tem um governo, um presidente fascista ou nazista, em absoluto eu discordo. Porque para ser fascista ou nazista, você precisa ter 2 coisas: formação e informação. Esse governo não é fascista nem nazista, porque não tem nada. Agora, o setor das artes e da cultura está sendo atacado e sendo destroçado de uma maneira sem precedentes, nem na ditadura militar. Eu era garoto na ditadura militar, eu tenho memória. Não é que me contaram, eu vivi. Pois bem, ainda assim, há núcleos e focos de resistência. Por exemplo, nós estamos aqui agora. Sim. O que você, o Afonso, fazem aí em vários outros lugares. Há focos de resistência. Há festivais de cinema. Então, eu tenho uma certa, não tranquilidade, eu vou dizer, eu tenho uma certa tranquilidade, porque quando acabar esse período de horror, a primeira coisa que vai se auto-reconstruir são as artes e a cultura. Assim seja. Com qual dano, não sei dizer, mas eu posso garantir, é primeiro a se reconstruir. Assim seja. Estou lembrando aqui que você queria falar também do Antônio Calado. Rufá. Mestre, grande, querido mestre. Eu, quando voltei ao Brasil, julho, agosto de 83, o Darcy logo me levou para conhecer o Oscar Niemeyer. E o Oscar, de vez em quando, fazia num restaurante ali da Avenida Atlântica uns almoços ou jantares de amigos dele.
E num desses jantares, eu reencontrei o Calado, que eu tinha estado com ele quando eu era garoto, mas oi, assim, muito cerimônia. E pronto, de novo, esses acasos da vida. A gente conversou, depois de uns 15 dias eu estava com Marta em um restaurante, ele entrou, a gente, com a Ana Arruda, companheira dele, a gente, vamos. E quando eu me dei conta, a gente estava se frequentando. E mais de uma vez eu ia caminhar no calçadão do Leblon com Antônio Calado. Eu pegava um carro, eu já morava aqui, eu morava em São Conrado, né? Estacionava para coincidir a caminhada do Calado. E ele falava sem parar. O que a gente conversava? Nada, porque ele não falava, ele não emitia som. Ele estava escrevendo enquanto caminhava. Era uma coisa que eu ficava fascinado. Você imagina você caminhar 2, 3 quilômetros com alguém que está falando assim. Você tinha que saber leitura labial, né? Não, quando terminava a caminhada, a gente parava para tomar uma coisa e tal. Ele me dizia, hoje foi bom. Ele dizia, hoje eu não produzi nada. Era muito engraçado. Muito legal. Eu vou aproveitar e agradecer Silvana, que está aqui fazendo libras para a gente, já que eu falei da leitura labial, que é uma coisa muito importante que o festival faz questão, tem que ter, né? Silvana, brigadíssimo mais uma vez. Vamos lá. Ô Eric, mais algum caso? Nós estamos chegando na nossa reta final. Essa vivência sua com... Primeiro que você não considerar os escritores latino-americanos, porque não existe isso, nós somos latino-americanos, né? Claro, eu morro de rir, porque volta e meia, aqui no Brasil, me pergunta assim, você tem acompanhado novidades na literatura latino-americana? E eu confesso que não. Não. Eu trabalho, sei lá, tem tanto livro ainda para ler, eu acompanho meio de longe e tal. Você pode dar alguns nomes? Claro. A Alejandra Costa Magna, por exemplo, é uma contista fabulosa. A Tatiana Salim Levi escreveu romances, o Daniel Gata, que eu nem conheço. Não, peraí, a gente está falando de latino-americano, me interrompe, sempre. Aí eu falei, a Tatiana é o quê? Ucraniana? A galera que eu nunca vi na vida é o quê? Hindu? Quer dizer, o Brasil tem, isso era uma das guerras de Darcy Ribeiro, o Brasil se nega ao que é. A América Latina é formada de 2 grandes Américas, a Hispano-América e a Luso-América. O humor de um gaúcho não tem nada a ver com o humor de um cearense, do jeito que o humor de um uruguaio não tem nada a ver com o humor de um colombiano. As comidas são diferentes, o sotaque é diferente. Porém, há uma integração na Hispano-América, como há uma integração no Brasil, na Luso-América. Por que essas 2 Américas não se unem? Porque ao longo de séculos, as nossas elites, que são horrendas, pavorosas, egoístas, covardes, mesquinhas, gananciosas, cumpriram as ordens dos diferentes impérios ao longo da história. O Império Espanhol e Português, o Império Britânico, o Império Francês e, nos últimos muitas décadas, o Império Norte-Americano. Sim. Elites resistem a isso. E o Brasil, que tem uma população, basicamente, e não por culpa dela, atenção, ignorante, porque a grande destruição da ditadura militar, que durou 21 anos, foi a destruição da educação. Então, quando eu falo nessa ignorância, eu não estou, de jeito nenhum, querendo ser ofensivo. Ao contrário, eu acho que a média dos brasileiros é vítima de um processo muito bem levado a cabo. Então, voltando, o Brasil é o único país que ignora essa raiz, essa pátria comum. Eu aprendi que o Brasil é minha pequena pátria. Você tem 5 dedos da mão.
Cada um é independente do outro, cada um faz o que quer. Agora, os 5 formam a mão. Assim eu vejo a América Latina. O Darcy foi, para mim, dos intelectuais brasileiros, o que mais lutou por isso. E ele tinha uma frase que alterou de verdade a minha vida. Por quê? Ele dizia, na América Latina, você só tem 2 saídas: ser resignado ou ser indignado. E eu, dizia ele, não vou me resignar nunca. Eu aprendi que eu também não vou me resignar nunca. Evidente, as armas de combate dele eram muito mais poderosas que as minhas, mas eu estou na trincheira. Siga indignado. Temos que manter nossa indignação, né? Olha, tá terminando, né? Nós estamos aqui na reta final. Como eu sou da área do vídeo, né, trabalho com isso, eu achei sensacional. Você, seu filho, não sei que idade que tem Felipe. Senhor, tem 46 anos. 45 já? Ah, então é um Sim. cineasta. Cineasta escolado. Mas mexe com isso desde que tem 20. E porque vocês conseguiram fazer, tanto naquela série que eu falei, o Sangue Latino, quanto nessa continuidade, a beleza da produção, como você disse, nós estamos massacrados sem modos de produção, né? Com simplicidade, mas com uma beleza técnica, que é fundamental, eu não desprezo a técnica, mas o conteúdo maravilhoso. Você falando na janela é uma delícia, porque parece que é um pai falando para um filho, e isso é muito generoso, isso é muito amoroso, acho importantíssimo isso. E então o canal Nepomuceno no YouTube, né? E eu gostaria... Nepomuceno Filmes no YouTube. Então eu acho que se escrever Eric Nepomuceno chega também, né? Chega também. E outra coisa é que em 12 de novembro, TV Futura começa Memórias... Não. TV Futura. Futura. TV Futura. Tem que dizer cultura. Futura. Não, Futura. TV Futura. Começa Memórias. Que pelo jeito vai ser uma maravilha. Eu vi na chamada que tem desenhinhos, né? Artes e tais. Se tiver seu acervo também, nós vamos entrar na viagem e chorar juntos, né? Será lindo. Mas, por favor, Eric, use os minutos finais para falar o que você quiser para o Festival de Itabira, para Drummond, para a nossa cultura, para o nosso país. Olha, eu de Drummond não me atrevo a dizer nada. Não me atrevo a dizer nada. Eu nunca tive em Itabira. Alguma vez eu vou. E esse esforço que vocês fazem, Afonso, você, a equipe, só reforça a minha serenidade. Essa tragédia que a gente está vivendo vai terminar. Mas eles não vão conseguir aniquilar a gente. Eu vi na programação de vocês, amigos queridos participando, o Mia Couto, por exemplo. Então, isso mostra, primeiro, a abertura que o programa de vocês oferece, não ao Brasil, mas ao mundo lusófono também. E gente da mais alta qualidade. Mas eu fiquei muito comovido quando me convidaram, porque afinal estão me pondo com gente ao lado de gente que ou eu gosto e admiro, ou gente que eu não conheço, mas também admiro. Então, é um ato de resistência, é disso que a gente precisa. Eu acho que acabou o nosso tempo, eu deixo um abraço para você, um abraço para a equipe inteira, porque eu sei que sozinho você não faz nada. O único ofício que você faz sozinho é escrever, o resto você não faz. E agradecer a quem nos acompanhou aqui. E até uma próxima. Nós que agradecemos, uma honra. Para mim, um prazer enorme poder falar com você. O Afonso teve que ir ali apagar um incêndio, que você sabe que essas coisas ao vivo sempre tem, né? Aqui, ao vivo que eu digo o evento, mas está tudo lindo, maravilhoso o que está acontecendo aqui. Você está junto com os convidados incríveis, trazendo, nossa, Nepomuceno, a nova era.
Agradeço demais, viu? E um abraço ao seu filho também, que produz com você esses trabalhos lindos. Vamos em frente e ano que vem, se possível, você presencial aqui. Tomara. Até lá. Obrigado, Eric. Drummond é um dos poetas reconhecidos mundialmente. Então, abrir Itabira também para o mapa, né? Para o resto do mundo. Isso é importante para a cidade. Para mim, trazer o Itabira, o Festival Literário de Itabira, para cá, é não só um sonho, como uma experiência nova. Nós estamos aqui para fazer uma pequena revolução. É um evento muito maravilhoso. Nós precisamos disso aí. Aqui é nosso Itabira, que nosso Itabira é a cultura. E o nosso trabalho é a cultura viva. Mia Couto abre a primeira edição do Flitabira. Estou muito feliz de estar aqui nesta primeira edição do Festival de Itabira. Esse evento vai emocionar, Afonso, não só os itabiranos, mas vai emocionar o mundo inteiro, porque é simplesmente a terra do Carlos Drummond de Andrade. Dessa janela aqui do ladinho, ele ouvia o sino Elias, o sino que tocava na Catedral Nossa Senhora do Rosário, aqui do ladinho. Ser sineiro, para todos nós mineiros, é muito especial. Como a gente vê nos poemas de Drummond, o sino faz parte da nossa cultura, da nossa história. Alegria enorme para o Instituto Cultural da Vale patrocinar o primeiro Festival Literário Internacional de Itabira. Feira Literária de Itabira, algo muito especial. Eu cumprimento a todos, dou os parabéns a todos envolvidos e eu acho isso extraordinário. Uma oportunidade da gente eternizar o belo, o poético, aquilo que é importante para que a alma da gente sorria.